Boas-vindas à nossa nova temporada do Diálogos Observinfo. Em um cenário onde a informação é cada vez mais abundante e ao mesmo tempo complexa, nosso coletivo de pesquisa tem se interessado em entender como as pessoas têm se utilizado desses conteúdos em seu dia a dia. Nesse sentido, as comunidades religiosas, principalmente os grupos evangélicos, têm recebido bastante atenção dos pesquisadores graças à sua capacidade de mobilização e de se fazerem ouvir, incluindo no espaço político nacional. Mas como essas pessoas se informam? De que maneira a religião participa das práticas informacionais delas? Qual é o papel das lideranças religiosas nesse contexto? Para debater esse tema tão complexo e nos ajudar a entender como se dá a dinâmica da informação nesses ambientes, temos a honra de receber hoje uma voz muito atuante no diálogo entre religião e política, o pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. Reconhecido por seu posicionamento crítico e sua atuação em defesa de um evangelho plural e justo, o pastor Henrique Vieira vai nos ajudar a entender as nuances da desinformação nesse contexto, seus impactos e principalmente como podemos empoderar com informação de qualidade as comunidades religiosas. Preparem-se, portanto, para refletirmos juntos sobre o papel da religião nesse contexto de desordem informacional. Fiquem conosco. Olá, eu sou o Fábio Pereira. E eu sou Rafael Sandes. Esse é o nosso Diálogos Observinfo, um programa de entrevistas voltado para refletir sobre temas importantes em torno da educação midiática nos dias atuais. Observinfo é a sigla de Observatório Internacional Estudantil da Informação, que é um projeto de extensão e grupo de pesquisa criado por professores da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Nesse episódio, temos o prazer de receber Henrique Vieira, teólogo, pastor e deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Pastor Henrique, é uma honra tê-lo conosco no Diálogos Observinfo e muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, gente. É um prazer estar com vocês. Obrigado, pastor. Eu queria começar perguntando como é a sua percepção sobre os canais de circulação da informação nos grupos evangélicos. Por onde essa informação circula? E eu já queria encaixar uma outra pergunta, que é qual é a sua percepção sobre a qualidade e a variedade dessas informações? O campo evangélico é muito diverso. Ele engloba uma série de denominações e experiências muito diferentes. Então, difícil responder esta pergunta com precisão. Agora, pensando de maneira mais genérica, a igreja evangélica é um espaço de muita convivência, sociabilidade, e há uma tendência que as informações circulem mais dentro desse contexto comunitário de convivência e relacionamento, que esse acabe se tornando o principal espaço de referência para adesão a informações, e não só de referência para adesão, como de circulação. Há também, dentro dessa visão mais genérica, uma tendência de seletividade destas informações a partir do referencial teológico, político desta comunidade, o que tende também a diminuir a variedade de informações. Então, resumindo, a comunidade é um espaço de referência para informações e ela tende a fazer um filtro destas informações, diminuindo a variedade. Então, dessa lógica, né, que fala sobre o papel, né, da comunidade nas práticas, né, comunicacionais, quais existem aspectos no conteúdo dessas informações que vão torná-las mais atrativas ou mais impactantes nesse contexto, né? Que tipo de conteúdo, obviamente que não dá para generalizar, né? Você mesmo falou que o grupo é muito heterogêneo, mas existem conteúdos que causam mais impacto, né, no momento em que essas pessoas consomem e apropriam essas informações? Sim, mas realmente o pressuposto da minha resposta é o mesmo. Estamos olhando para um universo muito heterogêneo e com realidades distintas. É difícil, então, responder sobre o campo evangélico. Agora, acho que todo espaço de referência ele cria rejeição e adesão a determinadas informações de acordo com a referência que aquele espaço tem. Óbvio que se você tem uma construção
mais democrática dentro de uma comunidade evangélica, seja ela qual for, você pode ter o referencial ali, teológico, comportamental, político, e criar um ambiente de escuta, de crítica, de busca pelo outro, pelos outros, pela diversidade, pela fonte das informações. Então, ter uma referência não é um problema se você cria uma educação de abertura, de diálogo, de busca de fontes, um ambiente mais democrático dentro da igreja. Agora, quando a realidade não é assim, eu acho que há uma tendência maior desta referência teológica comportamental da igreja criar uma espécie de bolha. Isso eu acredito, isso eu não acredito. Isso me importa, isso não me importa. Então, vai depender totalmente de como essa comunidade se constrói e qual é a forma que ela tem de lidar com o mundo, com a diversidade e com as informações que cada vez circulam de maneira mais rápida. Agora, se você está numa comunidade, digamos assim, numa perspectiva mais fundamentalista, autocentrada, pouco dialógica, pouco dialética, pouco aberta, bem, há uma tendência de determinados temas de imediato chamarem muita atenção, especialmente aqueles temas que ferem a visão de mundo, ou supostamente ferem a visão de mundo que aquela comunidade tem, uma espécie de pânico moral. O pânico moral ativa a atenção já no sentido do alerta, do medo, desse mundo que se perde, desse ataque à família, à moral, aos bons costumes, à palavra. Então, depende de como essa comunidade se constrói. Há uma tendência, na minha opinião, de comunidades mais fundamentalistas criarem uma bolha informacional e já selecionando aqueles temas que você não vai dialogar, você não vai refletir, você não vai buscar a fonte, você já vai ativar esse pânico moral como forma de rejeição, alerta e senso de proteção da igreja no mundo. E pensando talvez até em exemplos positivos, né, dentro do que o senhor falou, são quais comunidades que justamente tentam incentivar uma visão mais plural da informação, nem tanto, mas que participam de alguma forma desse processo de educação midiática. Existem comunidades que discutem isso no interior desses espaços? Com certeza existem, conheço algumas, não sei precisar, porque depende de pesquisa, qual é a intensidade disso. A igreja que eu faço parte é uma igreja que permanentemente faz mesas de debate, por exemplo, sobre as questões do nosso tempo, meio ambiente, cidadania, direitos humanos, combate à fome, cultura, democracia. Tem outras igrejas que fazem fóruns teológicos e temáticos, conferências, congressos, seminários, alimentando uma perspectiva de escuta de outras visões, de referências em outras áreas. Vou dar o exemplo da Igreja Batista de Água Branca, tem ali o Conversas Pastorais, que é sempre refletindo muito sobre as questões do nosso tempo e ouvindo, escutando pessoas que sequer são da tradição batista, mas que estão refletindo sobre os temas da nossa sociedade. Tem a Aliança Batista Brasileira, tem muitos exemplos assim, de igrejas que têm o seu referencial, não se fecham no seu referencial e abrem espaço para uma diversidade ser escutada pela própria comunidade, não no sentido da rejeição prévia, pelo contrário, no sentido da escuta, do acúmulo de conhecimento e por aí vai. Agora, reconheço que no Brasil de hoje há uma prevalência de uma perspectiva fundamentalista que fecha a comunidade na sua própria verdade e dificulta esse processo de convivência, de diálogo e de abertura à diversidade, o que é pano perfeito, terreno fértil para desinformação. É, Deputado, me chama muito a atenção a fala do senhor em relação a esse senso de comunidade que existe nas comunidades evangélicas, e eu também vejo comunidade evangélica como um espaço democrático em si, pelo menos em relação à palavra. Você não tem o monopólio da palavra numa pessoa só. Os microfones ali, eles estão livres para a participação da comunidade. É, o senhor pode comentar um pouco sobre isso?
Posso, assim, de novo, tem igrejas e igrejas, mas no geral, sim, é verdade. As igrejas evangélicas dão mais espaço para a fala, as pessoas se sentem mais escutadas, mais empoderadas. Eu comecei a pregar numa igreja com 15 anos de idade. Eu já pregava em vários cultos, celebrações, escola bíblica dominical. Então, acaba sendo um espaço, muitas vezes, de empoderamento de pessoas esquecidas e desprezadas na sociedade, mas daquela porta para dentro, ela ganha força, ela ganha autoridade, ela ganha respeito, ela ganha visibilidade, ela ganha nome e título. E isso cria um ambiente de muita confiança relacional dentro daquela comunidade. Ainda mais no mundo de hoje, do vazio, do espaço público, comunitário, da concorrência, da meritocracia, da exploração sobre o trabalho, da dinâmica urbana. Então a igreja acaba sendo aquele espaço do autorreconhecimento. Então ela vai ganhar muita legitimidade na vida das pessoas. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quando a gente fala em comunidade evangélica, a gente acaba ligando a acolhimento, né? Eu acho que é uma comunidade que se caracteriza muito por esse acolhimento à comunidade. Eu queria levar a conversa agora para o lado de desinformação mesmo e fake news. Se o senhor pudesse, eu queria que o senhor me mostrasse a sua percepção sobre o impacto da desinformação nas comunidades evangélicas e se o senhor acha que a desinformação, de alguma forma, muda a forma como as comunidades evangélicas lidam com o restante da sociedade e com as instituições democráticas. E com certeza vou manter o meu pressuposto para todas as respostas sobre a diversidade do campo evangélico, mas sim, quando você tem uma comunidade, o fundamentalismo é pano para manga, é terreno fértil para desinformação. Porque o fundamentalismo opera com uma verdade absoluta, que não é passível de crítica, de revisão, interpretação, diálogo, mudanças ao longo do tempo. Então, é uma verdade absoluta. Tudo aquilo que questiona essa verdade tende a não ser apenas uma visão com a qual eu preciso dialogar. Já ganha aquele caráter do pânico, do medo, do apocalipse, do ataque à tradição, à verdade, à palavra, à família, a Deus. Então, o fundamentalismo cria um espaço para que a desinformação que é como mentira mesmo, distorção de fatos, manipulação de imagens, de narrativas, de dados, que isso ganhe muita validade, porque já há uma predisposição teológica a olhar determinados temas como gatilhos de ataque. Isso vem do mundo. A própria ideia que o mundo e a igreja, o mundo como esse espaço das trevas, da perdição. Então, o que vem do mundo já vem enviesado. Então, acaba sendo um espaço muito fértil para a desinformação ganhar corpo, fôlego, lastro, força e com pouca capacidade de refletir sobre fonte, sobre outras visões, confirmação ou não desses fatos. Então, sim, eu acho que pode ser um espaço, dependendo do seu conteúdo teológico, de aderência de desinformação, especialmente sobre temas comportamentais, morais e políticos. Deputado, na nossa pesquisa, sobretudo a que a gente fez no Distrito Federal, a gente percebeu justamente essa dificuldade que as pessoas têm de navegar nesse contexto informacional, né, e de desinformação. E a gente sempre tem adotado uma perspectiva justamente de não ser nem condescendente e nem culpabilizar as pessoas, né? E eu queria que o senhor, queria saber se o senhor teria alguma mensagem ou algum tipo de proposta sobre como a gente pode se dirigir a essas pessoas evangélicas ou não, em relação a como elas devem, na verdade, tentar se situar um pouco nesse contexto de desordem informacional, né? O senhor chegou a falar um pouco da importância, por exemplo, de construir espaços que sejam mais democráticos, abertos, etc. Eu queria saber se existem outros tipos de práticas que a gente pode pensar no momento de desenvolver e implementar projetos ligados a esse tema. Sim.
Primeiro, concordar, não se trata de, em hipótese alguma, culpabilizar as pessoas, individualizar a questão. Acho que é uma questão do nosso tempo, sistêmica, estrutural, cultural. Então, a minha fala também não quero carregá-la de um olhar colonizador, como se as pessoas fossem apenas marionetes, mas é importante entender o que está acontecendo no nosso tempo e como, de fato, determinados modelos religiosos podem provocar fechamento. E esse fechamento pode ser terreno fértil para a desinformação. Se eu fosse resumir uma ideia, eu acho que quanto mais você transita do rótulo para o rosto, vou explicar isso, você tem mais chance de superar a desinformação. O que eu estou chamando, então, de rótulo ao rosto. Uma determinada visão religiosa pode construir rótulos. Quem é a pessoa do axé? Quem é a mãe de santo? Quem é o pai de santo? Não conhece, não convive, não relaciona, não pesquisa, mas tem um rótulo pronto. O que é o casal LGBT? Não conhece, não convive, não conversa, não escuta, mas tem um rótulo pronto. O que é o militante dos direitos humanos? Não conhece, não convive, não pergunta, não dialoga, mas tem o rótulo pronto. O que é o movimento feminista? As mulheres em luta. Não conhece, não convive, não relaciona, mas tem o rótulo pronto. Essa questão climática, nunca pesquisou, nunca leu, nunca ouviu, mas já tem um rótulo pronto. O que é transformar o rótulo no rosto? Bem, vamos chamar a dona Marta, que é mãe de santo do terreiro tal. Vamos conversar com ela. Quem é essa mulher? Sua história, sua vida, seus dilemas, seus sonhos, suas esperanças, sua espiritualidade. Como funciona o seu terreiro? Quem é essa pessoa? Quem é esse rosto? Ah, esse militante dos direitos humanos, vamos chamar aqui para conversar com ele. O que são os direitos humanos? Como é a sua prática? Qual é o seu dia a dia? O que você de fato defende? A luta das mulheres, vamos chamar esse coletivo aqui para falar sobre os dados da violência doméstica, da cultura do estupro, do feminicídio, da desigualdade no mercado de trabalho. O que é o feminismo? Como é que vocês atuam? Quais as pautas que vocês têm? Vamos tocar nesse tema do aborto. Afinal de contas, o que vocês defendem? O que acontece na prática? Me conta um pouco. Rosto, dados ambientais, questão climática. Bem, podemos não concordar, podemos duvidar das fontes, mas vamos ouvir alguém que pesquisa, trazer a pesquisa, mostrar os dados, conhecer essa pessoa, olhar nos olhos dela, porque a minha expectativa é que convertendo o rótulo ao rosto, você tem mais chance de sair do preconceito, tem mais chance de sair do estigma, tem mais chance de ver a pessoa ali, a feminista, o militante, a moça do axé, do movimento negro, a família LGBT, e ver para além daquilo que a modelagem anterior definia. Dali só pode vir promiscuidade, dali só pode vir defesa da bandidagem, dali só pode vir mentira, porque não tem questão climática nenhuma, dali só pode vir trabalho macumbeiro contra a minha vida. E aí você vai superando esse rótulo pela percepção do rosto. E isso pode ajudar a quebrar esses preconceitos que se constituem como um terreno fértil para a desinformação. Bem, é um pouco o que eu penso ao longo do tempo sobre isso. E eu Eu, imagino que esse mesmo tipo de forma de lidar funciona em relação ao preconceito que as pessoas têm em relação ao campo evangélico, a maior parte dos praticantes, né? Como você não Idem, conhecer essas pessoas leva justamente a você rotular e atribuir-lhes uma série de valores e práticas que não necessariamente correspondem, né? exatamente. eu sou muito sensível a esse ponto de você tentar humanizar o outro e tentar ver as razões do outro, né? Eu acho que no fundo é o que o senhor está falando, quando a gente vê o rosto, é essa tentativa de aproximação, né? De criar pontes com quem a princípio a gente acha que não tem ali muita afinidade, né? Eu queria voltar um pouco ainda, pastor, na nossa pesquisa, porque para a gente ficou um dado chamou muita atenção, que é a importância das lideranças espirituais
em contraponto com a diminuição do consumo dos meios tradicionais de comunicação. E aí isso me faz pensar sobre a responsabilidade que esses líderes espirituais têm ao, né, guiar pessoas sobre como se informar. E aí eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Com certeza, sim. É, Se é uma liderança, é porque tem ali um carisma reconhecido, uma legitimidade diante da comunidade e um poder que se estabelece. É uma liderança. Se é uma liderança religiosa, então essa legitimidade, esse poder ainda ganha um outro contorno. E dependendo da modelagem religiosa, um contorno ainda mais incisivo, de autoridade espiritual. Depende da modelagem religiosa, porque existem formas de exercer a liderança. Você pode exercer de forma mais humanizada, democrática, horizontal, compartilhando o poder, trabalhando o protagonismo da coletividade, dos indivíduos. Bem, é o tipo de liderança que eu acredito. Mas tem a liderança que é da autoridade, da mediação com Deus e com o sagrado. Então, imagina o poder que isso tem na vida de uma comunidade. Ainda mais quando é alguma coisa orgânica. Não é fake, superficial, imposto, é orgânico. E aí? Então, o poder que essa pessoa tem pode ser utilizado, sim, não como massa de manobra. As coisas são mais complexas, viu? Mas é um poder que pode influenciar. Você pode trabalhar para o empoderamento da coletividade, para a reflexão crítica, para o debate, para escutar outras vozes, ou você pode fechar o mundo ali em torno do seu carisma, do seu poder, da sua influência e a sua palavra determinar tudo, sobre tudo, entendeu? Então, a pessoa é uma liderança religiosa, mas a palavra dela sobre vacina é o que importa. Sendo que vacina teria, em tese, eu deveria escutar especialistas, pesquisadores, pessoas da área da saúde, mas não, é a palavra daquela liderança religiosa. Questão climática, bem, ativistas, pessoas que trabalham com a terra, pesquisadores, estudiosos. Não, é a palavra do pastor. Então tem um problema, porque você deixa de reconhecer a multiplicidade de saberes que existem no mundo, e não só em termos acadêmicos, mas de multiplicidade mesmo. Ninguém sabe tudo sobre tudo. Então vamos ouvir, vamos escutar, vamos pesquisar, até para além do recorte da academia. Mas se você é uma liderança religiosa que traz para si a resposta sobre tudo, e ela tem esse poder sobre a comunidade, bem, isso pode ser um fator bem determinante para a desinformação, sem dúvida alguma. Pastor Henrique Vieira, foi uma honra e um privilégio, né, tê-lo conosco nesse episódio do Diálogos Observinfo, né, e eu acho que o Rafa compartilha dessa ideia. As suas reflexões foram bastante enriquecedoras, né, e eu acho que vão contribuir bastante para esse debate sobre, né, a relação entre fé, informação, e desinformação e política, que é extremamente vital, né, no nosso ecossistema informacional. Então, nosso muito obrigado pela sua disponibilidade, por poder estar aqui compartilhando, né, as suas reflexões conosco. Tá bom. Eu espero ter contribuído um pouquinho aí com o trabalho de vocês e agradeço pela oportunidade de compartilhar algumas ideias. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado. E a você que nos acompanhou, fica aqui o nosso muito obrigado. Esperamos que essa conversa tenha trazido insights e reflexões, sobre esse mundo complexo da comunicação. Se você quiser saber mais sobre o Observinfo, siga a gente nas redes. Um abraço e até a próxima. E nos vemos em breve no próximo Diálogos do Observinfo. Essa conversa ainda não terminou. A gente quer muito saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo nos dizendo se você gostou da entrevista ou se ela te trouxe novas informações ou novos pontos de vista. Vamos fazer o diálogo crescer? A gente conta com a sua participação.